palavra idolatria. Essa palavra vem do grego idolon, ídolo, e latreuem, adorar. Esse termo refere-se à adoração ou veneração aos ídolos ou imagens, quando usado em seu sentido primário. Porém, em um sentido mais lato, pode indicar a veneração ou adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição, ambição etc., que tome o lugar do Eterno de Israel, ou que lhe diminua a honra que lhe devemos. Assim, idolatria consiste na adoração a algum falso Deus, ou a prestação de honras divinas ao mesmo. Esse Deus falso pode ser representado por algum objeto ou imagem. A idolatria é má porque seus devotos, em vez de depositarem sua confiança no Criador, depositam em algum objeto, de onde não pode provir o bem desejado, e, em vez de se submeterem ao Criador, em algum sentido submetem-se a valores representados por aquela imagem. Na idolatria há certos elementos da criação usurpadores da posição cabível somente ao Eterno. Podemos fazer da autoglorificação um ídolo, como também das honrarias, do dinheiro, das altas posições sociais. Colossenses 3:5. Praticamente, tudo quanto se torna excessivamente importante em nossa vida pode tornar-se num ídolo para nós. A idolatria não requer a existência de qualquer objeto físico. Se alguém adora um Deus falso, sem transformar esse Deus em alguma imagem, ainda assim é culpado de idolatria, porquanto fez de um conceito uma falsa divindade. Nesse caso há diferença entre ídolo e imagem. O Criador condenou os ídolos. Êxodo 32, Levítico 26:1, 2 Reis 21:11, Salmos 115, 3-9, 135, 15-18, Isaías 2:18, Atos 15:20, 21-25, 2 Coríntios 6:16. E também condenou as imagens para adoração. Êxodo 21:6, Números 33:52, Levítico 26:1, Deuteronômio 27:15, Isaías 41:29, Ezequiel 8:9-18. Era expressamente proibido ao povo de Israel fabricar imagens esculpidas ou fundidas para adoração. Ver Êxodo 20:4, Deuteronômio 5:8. Imagens ou representações de deuses imaginários eram feitas em materiais como pedra, madeira, pedras preciosas, argila, mármore etc. A lei mosaica proibia tal ação. Êxodo 34:17, Levítico 19. Os profetas condenaram a prática, juntamente com qualquer forma de idolatria. Isaías 30:22, Oséias 13:2, Abacuque 2:18. Essa legislação, como é óbvio, impedia que Israel se tornasse uma nação que cultivasse as artes plásticas, embora, estritamente falando, estas não fossem proibidas por lei. Tais leis não se aplicam às artes enquanto os produtos dessa atividade não forem venerados ou adorados. Ainda, sobre a imagem, há de se entender que em Êxodo 25:18-22, 37:7-9, o Eterno ordenou que se fizesse como ornamento e representação algumas figuras, mas não para adoração ou culto, e nem para olhar para elas e homenagear ou admirar seus feitos poderosos. Trata-se de figuras de ornamento artístico e não objetos de culto ou adoração. Sobre a serpente de bronze, no hebraico Nachash b'Nekbosbetib, a expressão é empregada exclusivamente em 2 Reis 18:4 para denotar a serpente feita de bronze, ou melhor, de cobre, por Moisés. Números 21:4-9. O motivo para a fabricação da serpente de bronze foi um incidente no qual os israelitas se queixaram diante de Moisés do tratamento imposto pelo Eterno. O povo de Israel, evidentemente, sem se importar muito diante das suas anteriores tragédias, queixou-se de que estava recebendo uma alimentação inadequada. O Eterno os castigou com as serpentes venenosas, que já haviam matado a muitos israelitas. Quando o povo se arrependeu, o Eterno ordenou a Moisés fazer uma serpente de bronze. Aos israelitas foi prometido: todo aquele que tivesse sido picado por uma serpente e contemplasse a serpente de bronze, movido pela fé, seria curado da picada da serpente e não morreria. Isso não é culto à serpente, nem veneração e nem adoração, e evidentemente o Eterno jamais admitiria. Prova disso foi que, posteriormente, indivíduos idólatras e supersticiosos entre os israelitas começaram a adorar a serpente de bronze, quando, nos dias do rei Ezequias, essa figura de bronze foi destruída, por haver se tornado um objeto idólatra. 2 Reis 18:4.
Ezequias a chamou de Neustã, pedaço de bronze, dando a entender que a tal serpente era metal e nada mais. O fato de o próprio Senhor Yeshua Messias comparar a sua morte na cruz ao levantamento da serpente de metal no deserto, por Moisés, não significa a idolatria ou justificativa para colocar objetos ou imagens para veneração ou adoração, já que o uso aqui é figurado. Assim, como tantos foram curados de seu envenenamento físico, assim também, no Salvador, aqueles que olharem para ele, impelidos pela fé, são salvos das eternas consequências do pecado e da morte. Assim em João 13,14, nas palavras de Yeshua, a serpente de metal torna-se um símbolo do Messias como nosso remidor. Portanto, ao ser levantado, o que sucedeu na cruz, no caso de Yeshua, ele atrairia todos os homens a si, João 12,32, e a redenção por ele preparada provê cura para o pecado e para a morte espiritual. Usualmente, a serpente serve de símbolo do mal, representando o próprio Satanás, e essa circunstância se tornou bom símbolo da condição de perdição dos homens, cujas almas, por estarem alienadas do eterno, estão enfermas até a morte. As novidades da serpente permeiam como seu veneno o arcabouço inteiro de suas vítimas, e outro tanto sucede no caso do pecado, que estremecia a personalidade humana. No tempo de Moisés, a serpente de metal foi dependurada em um poste a fim de mostrar aos israelitas que, embora o pecado houvesse atraído o julgamento, todavia lhes era oferecida a cura, cura essa verdadeiramente eficaz. Na cruz, embora não houvesse iniquidade alguma no Salvador, Yeshua se fez pecado por nós, e na cruz foi que ele derrotou o inimigo, e fez dele um espetáculo público. É o que nos ensina Shaul em Colossenses 2:14-15. Há também casos de ornamentação do templo do Eterno ricamente construído por Salomão, como 2 Reis 6:17-36, 2 Crônicas 3:5-17, 4:1-22, ou, ainda, a profecia da restauração do templo Ezequiel 41:17-26. Porém, todos esses objetivos e imagens não eram para invocação, intercessão, ou para adoração, mas apenas ornamentação. Assim, um ídolo representa alguma divindade, ou então é aceito como se tivesse qualidades divinas por si mesmo. Em qualquer desses casos, aquele objeto recebe adoração. Contudo, é possível haver imagem, sem que seja adorada, como no caso dos querubins que havia no Templo de Jerusalém. Sem dúvida, esses querubins não eram adorados, nem eram padroeiros dos hebreus, nem intercediam por eles, nem eram recordações de pessoas que eles amavam, formando assim exceção acerca da proibição de imagens. Uma imagem também pode ser um amuleto que é concebido como dotado de alguma forma de poder de proteger, de ajudar, ou de permitir alguma realização. E, naturalmente, é possível a posse de uma imagem esculpida ou pintada, representando algum santo ou herói, religioso ou não, sem que a mesma seja adorada, por ser apenas um lembrete de que se deveria emular as qualidades morais e espirituais de tal pessoa. Por outro lado, quando tais imagens são veneradas, é provável que, na maioria dos casos, esteja sendo praticada a idolatria. As estátuas dos heróis no Brasil são comuns, mas nunca veneradas como deuses ou com poderes divinos, nem se faz elaboradas cerimônias ou procissões com elas. Isaías 45:20. Eles são lembrados como grandes mestres, cidadãos, líderes, e suas imagens são apenas memoriais desses fatos. Isaías 42:8. O catolicismo romano crê na intercessão feita por aquele santo, representado na imagem, pensa que o espírito daquele santo pode ajudar, proteger, guardar, etc. Daí que todo tipo de objeto e representação material daquele santo passa a ser venerado, cultuado, adorado, e isso é idolatria. Além disso, as imagens desses santos são veneradas ou adoradas mediante alguma forma de cerimônia, que, supostamente, lhes transmitem honra e reverência do povo. Ora, se as imagens são apenas recordações dos nossos irmãos de fé, então por que se presta consagração, procissão, oferecimento de flores, de beijos e curvam-se diante delas? Por que se ora a elas, faz-se pedidos, poesias e cânticos? Ora, se ajoelhar diante de uma imagem, orar olhando para ela, tocá-la, beijá-la, curvar-se diante dela, fazer oferendas, fazer procissão e elaboradas cerimônias, e se isso não for adoração,
e consequentemente idolatria, então fica difícil definir o que é adoração e o que é idolatria. Assim sendo, a declaração católica romana de que a honra devolvida nas santas imagens é uma veneração respeitosa, não uma adoração, parece mais com uma charada teológica. A Igreja Romana tem ensinado há séculos que os santos e Maria intercedem pelos fiéis. Ora, se eles estão mortos e seus espíritos são invocados, isso é invocação de pessoas que já morreram e isso é pecado. Isaías 8, 19 a 20, Eclesiastes 9, 5 a 6, Jó 7, 9, Salmos 115, 17. E essa prática parece mais com o espiritismo. Além do mais, há um só mediador ou intercessor entre o Eterno e os homens, Yeshua, o Messias, o nosso Salvador, e Timóteo 2:5, Atos 4:10 a 12, João 14:6. Os católicos romanos insistem em dizer que não adoram nenhuma imagem, nenhum objeto e nenhuma pessoa humana, mas só o Criador, porém na prática não é isso que se verifica. Os intelectuais romanistas, tal como seus colegas budistas, dizem que as imagens de escultura são apenas memórias de qualidades dignas de emulação, de santos ou heróis espirituais, o que, presumivelmente, ajudaria os religiosos sinceros a copiarem tais virtudes. Entretanto, o povo comum não é sofisticado o bastante para separar a imagem da adoração, a autêntica distinção entre adoração e veneração. O resultado disso é que a idolatria tornou-se muito comum na Igreja Católica, tanto no Oriente como no Ocidente. Para a teologia católica, a imagem seria apenas um memorial de alguma verdade ou pessoa espiritual, e a veneração assim prestada seria dirigida àquela verdade ou pessoa, e não à imagem propriamente dita. Entretanto, popularmente, as pessoas realmente veneram as próprias imagens, e a cuidadosa distinção entre adoração e veneração é forçada ao máximo, para dizermos o mínimo. Na verdade, a veneração de imagens, nas igrejas do Ocidente e do Oriente, que foi tão vigoroso e corretamente repelido pela Reforma Protestante, é precisamente aquilo que os judeus e os islamitas diziam sublinhado à idolatria. Esse é um dos maiores escândalos da cristandade. Teólogos católicos romanos têm chegado ao extremo de afirmar que os objetos materiais assemelham-se a entidades dotadas de espírito, capazes de atuar como pontes de ligação entre o que é material e o que é espiritual. Assim, não se trata apenas da imagem em si, mas o que está por detrás delas. Se os que morreram não podem interceder pelos que estão vivos, e nem voltar para a terra, Lucas 16 e 19 a 31, e Timóteo 2:5, Hebreus 9 e 27, como fica a situação dos romanistas que pedem ajuda, proteção e mediação aos santos e Maria? Não estariam eles invocando espíritos? Se os mortos no Salvador estão aguardando sua volta para serem ressuscitados e irem para Nova Jerusalém, 1 Tessalonicenses 4:16, e os que morreram em pecado estão dormindo aguardando para sua ressurreição e destruição eterna, Apocalipse 25, 12 a 15, quem pode responder essas invocações e orações? Não seriam os espíritos deste mundo, conforme está nas Escrituras Sagradas, 2 Coríntios 8, 4 a 6. 10 e 14 a 24, 2 Coríntios 11 e 14 a 15, 2 Timóteo 4, 1. É inevitável, à proporção do crescimento espiritual dos homens, oração e estudo da palavra do Eterno, que sua abordagem à pessoa do Eterno torne-se cada vez mais sábio nos caminhos da eternidade e cada vez menos materialista. Os ritos vão perdendo mais a sua importância, e as imagens terminam por ser abertamente rejeitadas. E, quando se obtém o contato direto com o Criador, de tal modo que se estabelece uma comunhão viva entre o Espírito do Eterno e o Espírito humano, então os homens não mais sentem qualquer necessidade de agência intermediária. Mesmo não tendo acontecido isso no caso dos católicos romanos e outros, após tantos séculos de existência da Igreja Romana, somente demonstra o fato de que os homens, a despeito de tantas vantagens, não têm progredido muito em sua espiritualidade. Assim, por trás do ensinamento romanista de que a honra devolvida nas santas imagens é uma veneração respeitosa, está a intenção de se ver protegido, guardado, ou que o santo representado na imagem venha a interceder pelo pedinte, e isso é pecado de idolatria e de feitiçaria, pois o espírito do morto não deve ser invocado pelos vivos, 2 Timóteo 2:5, Isaías 8 e 19 a 20.
Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. 1 João 5:21, Atos 5:29, Salmos 146:3.